E quem vencer as eleições vai ter que enfrentar um cenário de fadiga fiscal no Brasil. O termo se refere quando é perdida a capacidade de estabilizar o crescimento da dívida com a geração de caixa positivo. A conclusão é de um estudo da Consultoria de Orçamentos da Câmara dos Deputados. Segundo esse levantamento, a dívida pública federal deve ultrapassar 100% do produto interno bruto entre 2032 e 2035. A pesquisa explica que o aumento da carga tributária está chegando a um limite, enquanto o gasto público tende a ficar pressionado. Em maio, a dívida bruta do governo geral, que inclui o governo federal, os governos estaduais e também os governos municipais, além do INSS, atingiu 81,4% do PIB, ou seja, mais de 10 trilhões de reais. Para o consultor Paulo Bijos, que é autor do levantamento, o país precisará fazer um ajuste fiscal equivalente a 330 bilhões de reais anuais para estabilizar a dívida. Ele também destacou que o governo precisa apresentar novas soluções estruturais para o quadro fiscal no orçamento de 2028. Apesar disso, o Congresso não julga contas de presidentes da República há mais de 20 anos. O julgamento das contas da presidência é uma atribuição anual do Legislativo, mas a última análise concluída foi em 2002, quando as contas do então presidente Fernando Henrique Cardoso foram reprovadas. Desde então, essa análise consta como pendente no sistema do Legislativo. As cotas de 2025, por exemplo, foram aprovadas pelo TCU em junho, mas ainda aguardam despacho da comissão mista para avançar na tramitação. Em nota, o Senado informou que, apesar da medida prevista na Constituição, na prática, o andamento desses processos depende do agendamento do Congresso Nacional. A CNN também procurou a Câmara dos Deputados e agora aguarda um posicionamento. O espaço segue aberto. E sobre esse assunto a gente conversa agora com Marcos Pestana, que é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Uma boa tarde para você, Marcos. Seja bem-vindo. Boa tarde, Estevão. Prazer estar aqui com você e com os assinantes da CNN. A gente agradece a sua participação e a gente acabei de ler aqui, portanto, que nós temos essa situação envolvendo as contas públicas desde o governo de FHC há mais de 20 anos, não temos o julgamento pelo Congresso. E caso o Congresso julgasse as contas dos últimos presidentes, nós poderíamos ter uma situação fiscal do país diferente, na opinião de vocês? Há um best-seller econômico, que é o livro Por que as Nações Fracassam, que, inclusive, embasou o Nobel de Economia para os seus autores, onde o Acemoglu e o Robson colocam que a diferença entre o sucesso e o fracasso está na qualidade das instituições. E, dentro disso, você assambarca, por um lado, o conjunto de leis, a Constituição, as normas, os marcos regulatórios, as balizas legais e normativas para o funcionamento do país, e, por outro, as instituições, as ferramentas institucionais que operam essas referências legais e normativas. Se o Congresso abre mão de uma prerrogativa que está prevista na Constituição, é evidente que fica uma lacuna. E não são poucos anos, são mais de 2 décadas em que esse rito não é cumprido. Há mecanismos de controle interno do próprio Executivo e há mecanismos previstos de controle externo, seja pelo Tribunal de Contas, seja pelo Congresso Nacional. E o ciclo fiscal orçamentário, então, fica inconcluso sem a aprovação das contas dos sucessivos presidentes da República. Mas isso não tem prejudicado o funcionamento do país. O Brasil tem muito essa moda, esse cacuete, né? Que tem lei que cola e lei que não cola. Lei é para cumprir, Constituição muito mais. Então, é uma lacuna que fica, mas é importante ouvir as lideranças do Congresso Nacional por que se dá
essa abertura de uma prerrogativa do legislativo brasileiro. Bom, e para vocês, por exemplo, a pressão do mercado, a pressão da população, tem algum potencial de evitar com que o governo adote uma política de gastos maiores, gastos fiscais, impulsionamento da economia por meio próprio? A gente acabou tendo um probleminha no sinal com o Marcos Pestana, a gente vai tentar restabelecer essa conexão com ele para podermos abordar com melhor ênfase esse tema que é tão importante, que é a respeito das lacunas que são deixadas nas contas públicas do governo, justamente porque o Congresso Nacional acaba por não julgar as contas dos presidentes. Temos o sinal restabelecido, portanto, com o Marcos Pestana. Marcos, estamos de volta aqui. Foi um probleminha aí com o nosso aplicativo que faz a transmissão. Repito a pergunta para você, então. A pressão do mercado e da população tem o potencial de evitar com que o governo faça gastos extremos nas contas fiscais? Ou essa narrativa, ela não permeia, ela não pressiona somente o mercado? Não, o Brasil é muito bem dotado de uma legislação fiscal muito bem construída e que visa proteger a responsabilidade fiscal. Nós temos um marco disso, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que fez 25 anos da sua aprovação. Isso derivou na construção de arcabouços fiscais. Nós tínhamos o teto de gastos aprovado do governo Michel Temer. Ele foi substituído pelo novo arcabouço fiscal em 2023 e há um sistema de metas que devem ser observadas, alcançadas, e isso tem implicações jurídicas, legais, repercussões futuras. Acontece que o Brasil, como na matéria anterior nós pudemos verificar, ele tem uma dívida explosiva, uma dinâmica muito aguçada, no sentido de um patamar de dívida pública, endividamento público em relação ao PIB, muito alto para um país emergente. E, para isso, nós teríamos que gastar menos do que arrecadamos, ter uma poupança pública para pagar os juros da dívida e estancar seu crescimento, porque essa situação fiscal repercute na inflação, na taxa de juros alta que o Brasil experimenta e, em última análise, no próprio ritmo de crescimento da economia. Isso nos escraviza no sentido de termos um crescimento muito abaixo do que seria o potencial se tivéssemos mais disciplina fiscal. Desde 2014, o Brasil tem déficit primário, ou seja, mesmo tirando a despesa de juros, as despesas financeiras, o governo gasta mais do que arrecada em impostos, em tributos. E isso vai dando uma dinâmica ao endividamento, porque ele tem que recorrer ao mercado para se financiar, para tapar esse rombo nas contas públicas, e isso pressiona os juros e a gente trava a economia. Então, é muito importante, desde 2014, nós temos nas despesas primárias, no desempenho, no resultado fiscal primário, déficits. Então, já são 13 anos que nós vamos registrar em 2026 e é preciso que essa discussão fiscal, que é o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira, é preciso que na sucessão presidencial, nas eleições de 26, que esse tema central da economia esteja na mesa para que a gente forme o consenso necessário a partir da discussão democrática, o diagnóstico correto e apontar quais são os caminhos para superarmos esse gargalo. Bom, Marcos, e para você, por exemplo, esse parecer do TCU que foi feito sem a chancela do Congresso, ele perde algum sentido, os efeitos relevantes que poderia ter?
Não, ele já cumpre um papel importante, porque ele é público, está acessível para qualquer líder político, líder social, especialista, para os economistas. Então, ele exerce um papel indireto de controle pelo princípio da transparência, da publicidade. Mas o rito institucional previsto na Constituição e na legislação derivada fica prejudicado e as contas ficam pendentes. Então, desde 2002, nós temos, em algum espaço institucional, engavetado a apreciação das contas dos sucessivos presidentes da República. Mas vamos lembrar que uma presidente foi afastada em função da avaliação negativa das suas contas, por motivos de transgressão à legislação fiscal. Então, não é que se torne totalmente ineficaz. O Tribunal de Contas cumpre o seu papel e, por razões que certamente as lideranças do Congresso vão esclarecer, o Congresso, que é muito cioso do seu papel e das suas prerrogativas, e o papel do Congresso tem crescido muito nos últimos anos, mas nesse particular, por algum motivo político institucional, o rito não fica completo e o Congresso abre mão de uma prerrogativa. A gente conversou aqui no Money com o Marcos Pestana, diretor executivo da IFE. Muito obrigado pela participação por aqui. Muito obrigado e sempre à disposição de vocês. Até uma próxima.